Acabou com um casamento que era muito bacana, muito bacana. Eu te digo, nenhum dos dois são felizes hoje. O vexame foi público, a humilhação foi nítida, mas a jogada de Virgínia Fonseca para dar a volta por cima é a coisa mais chocante que você vai ver hoje. Em 48 horas, o sonho de ser a primeira-dama do futebol virou poeira, com o fim do romance com Vini Júnior. Mas a notícia agora é que ela já teria um plano armado para voltar para Zé Felipe, que está com Ana Castela. A grande pergunta não é se Zé Felipe vai aceitar, e sim o que motiva essa urgência em reaver o ex. Seria Virgínia Fonseca uma narcisista egoísta? Nesse vídeo, vamos direto à análise mental e trazer também opiniões da doutora Ana Beatriz Barbosa para respondermos. A necessidade de voltar ao ambiente familiar após uma rejeição brutal é apenas carência? Ou estamos diante de um traço narcisista que não suporta a rejeição pública e exige que a fonte de validação primária seja reativada? Você vai descobrir o padrão psicológico de manipulação que ela estaria executando e o risco que Zé Felipe corre. Fique até o final para desvendarmos a verdade por trás do desejo de Virgínia de reescrever o final dessa história. E já deixe seu like. Meu nome é Gama e você está no canal Tesouro da Mente. Olá! Antes da gente começar aqui a nossa análise, queria mandar um salve especial pro Gama, aqui do Tesouro da Mente. E hoje, gente, o negócio é sério. Vamos mergulhar fundo numa história aqui e, olha, não para de render nas redes sociais, nas manchetes. É a complexa teia envolvendo Virgínia Fonseca, Vini Júnior e Zé Felipe. Uma trama, assim, cheia de revolta, muita exposição e que levanta umas questões bem profundas. Porque tudo começa com o que parecia um romance promissor, né? Entre a influenciadora e o craque do futebol, Vini Júnior, só que acabou. E não só acabou, mas terminou de um jeito, assim, súbito e o ponto-chave muito público. Você é solteiro, você é solteira, faça o que quiser. Mas quando você assume um compromisso com alguém, e se você fez bem, você assumiu porque você quer, e porque você gosta, porque você planejou em construir alguma coisa com aquela pessoa. E agora, para complicar ainda mais o cenário, surge a notícia de que a Virgínia estaria, considerando uma reaproximação com o ex-marido, o Zé Felipe. Exatamente. E é aí, né, que a nossa análise entra para valer. Porque, com base no que foi noticiado, na repercussão online, que foi, sim, avassaladora, e nas informações que a gente teve acesso, a pergunta central que a gente vai tentar investigar é: o que realmente estaria por trás dessa suposta mudança de planos dela? É uma saudade genuína daquela estrutura familiar, daquela base que ela já conhecia? Ou seria talvez uma reação mais visceral mesmo, à rejeição pública, ao que muita gente está chamando aí de vexame? Então, a nossa missão aqui é justamente essa, é olhar para os fatos que foram reportados, tentar entender a dinâmica dessa reação pública toda e levantar hipóteses, né, sobre as engrenagens psicológicas que podem estar funcionando aí por baixo. E isso inclui, sim, abordar a questão que foi levantada sobre possíveis traços narcisistas, sabe? Principalmente pela sequência como as coisas aconteceram. Vamos tentar conectar os pontos, analisar as nuances por trás do que saiu na mídia, mas sempre lembrando, né? A gente está lidando com narrativas públicas. É a forma como as histórias são contadas e como elas são percebidas. Não estamos dentro da cabeça de ninguém, claro, mas podemos analisar os padrões de comportamento que ficaram visíveis, que se tornaram públicos. Ok, então vamos lá. Vamos começar a desempacotar isso. O estopim público mesmo, o que fez a coisa explodir, foi o fim do relacionamento entre a Virgínia e o Vini Júnior. Pelo que saiu, parece que a gota d'água foram uns prints, né? Uns prints comprometedores envolvendo o jogador, que acabaram vazando, circulando por aí. E aí, pouco tempo depois, o Vini Júnior publicou uma carta aberta. Basicamente um pedido de desculpas. Essa carta, olha, ela por si só já é um objeto de análise fascinante. O tom dela foi recebido de maneiras bem diferentes, sabe? Teve gente que achou meio novela mexicana, sabe? Bem dramático. Outros descreveram como soando muito chat GPT, quer dizer, quase artificial, como se, sei lá, tivesse sido gerada por inteligência artificial, faltando talvez uma coisa mais humana, mais espontânea. Ele usa palavras como refletir, crescer, admite que teve atitudes que não representaram quem quero ser. Sim, e ele não economiza nos elogios para ela, né? Chama a Virgínia de mulher incrível, mãe admirável.
Reconhece que se descuidou, que não foi o parceiro que devia ter sido, que decepcionou ela. E até detalha o esforço dela, né? Chegou a mencionar que ela viajou 3 vezes para Madrid para encontrar com ele. Exato, ele coloca lá, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só para estar comigo. E a carta termina com uma proposta meio, vamos zerar tudo, sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Mas aí, entra um ponto crucial. Um ponto que adiciona uma camada de intriga nisso tudo. O timing. Surgiram reportagens e informações de bastidores, né? Apontando que essa desculpa pública só veio à tona depois que a Virgínia teria bloqueado o Vini Júnior no WhatsApp. Opa, peraí. Bloqueado primeiro. Se isso for verdade mesmo, muda bastante a percepção da carta, não muda? Coloca totalmente em xeque a espontaneidade do gesto. Porque se o canal direto de comunicação foi fechado, a carta pública pode ser vista menos como um desabafo sincero e mais como, sei lá, uma última cartada, uma tentativa de contato ou talvez de controlar a narrativa que estava rolando. Precisamente. É uma leitura possível e que faz sentido nesse contexto. Se a comunicação privada foi cortada, o espaço público vira uma arena alternativa, né? Pode ser interpretado como uma estratégia para tentar restabelecer algum tipo de diálogo ou, no mínimo, para tentar gerenciar a própria imagem e a imagem dela depois do término ter vindo à tona desse jeito. Isso transforma completamente a leitura da carta, né? Deixa de ser só um pedido de perdão e passa a ser visto como um movimento potencialmente calculado dentro de uma crise de imagem pública. Complicado. E como é que o público reagiu a essa confusão toda? Porque a internet, imagino, veio abaixo, né? A reação foi gigantesca e, pelo que eu vi, em grande parte muito dura com a Virgínia. Sim, foi massiva. E, analisando os comentários online, dá para ver alguns padrões claros de crítica surgindo. Um tema que apareceu muito foi a percepção de que ela teria agido com talvez uma certa arrogância ou excesso de confiança. Isso ficou bem sintetizado em comentários do tipo: ela achou que o Vini Júnior era um Zé Felipe da vida, o tombo foi feio. Ou então, Virgínia estava se achando a última bolacha do pacote, passou vergonha. A ideia de que ela passou vexame foi muito, muito forte mesmo. E teve outro ponto que gerou muita crítica também, né? Que foi a questão das viagens dela para a Espanha para encontrar o Vini Júnior, deixando os filhos aqui. Vi muitos comentários tipo: largar os 3 filhos para ir atrás de macho na Espanha é pouco, ou mãe de 3 filhos pequenos atrás de macho tem mais que tomar vergonha na cara. Foi pesado, focando numa suposta negligência como mãe em favor do relacionamento. Exato. E as motivações financeiras ou de busca por status também foram muito questionadas. Falou assim, por interesse financeiro e desejo de ser destaque mundial, e a acusação de que ela só quer usar as pessoas para alcançar fama e dinheiro apareceu bastante também. Por outro lado, o Vini Júnior também não saiu totalmente ileso, viu? Teve gente acusando ele, dizendo que ele só queria lamber os beiços e vazou, ou que comeu a fruta e cuspiu o caroço, pintando ele como alguém que só usou ela também. Mas a balança parece que pesou bem mais contra ela, né? Foi o que eu senti. E olha que curioso, nesse vácuo que se criou, a figura do Zé Felipe foi quase que reabilitada ou até idealizada por muita gente. Comentários como Zé Felipe teve um livramento ou Virgínia jamais vai arrumar uma pessoa do bem igual ao Zé se tornaram super comuns. Ele acabou emergindo nessa narrativa popular como o bom moço que foi desprezado, que foi deixado para trás. É impressionante como essa dinâmica funciona, né? Mostra a volatilidade da opinião pública e como as narrativas podem ser construídas e desconstruídas muito rapidamente no ambiente online. A imagem de sucesso, de controle que a Virgínia geralmente projeta, sofreu um impacto negativo considerável ali. Transformou o que parecia ser a busca por um novo relacionamento numa percepção quase generalizada de humilhação pública. Foi forte. Agora, tem um ponto interessante que surgiu no meio dessa confusão toda. Mesmo com a imagem arranhada desse jeito, parece que a exposição global dela aumentou. Uma das fontes que a gente consultou apontou que as buscas no Google Trends por quem é Virgínia dispararam no mundo todo logo depois que a carta do Vini virou notícia internacional.
Quer dizer, a fama internacional, de uma certa forma, chegou, ainda que por um caminho bem conturbado, né? Meio torto. Pode acabar gerando curiosidade e atenção em escala global. A questão que fica é: qual a qualidade e a sustentabilidade dessa fama construída em cima de uma controvérsia tão negativa e pessoal? Será que vale a pena no final das contas? É uma pergunta difícil. E quando a gente achava que a poeira talvez fosse começar a baixar um pouco, bum, vem a notícia, né? Divulgada aí por uma colunista conhecida e rapidamente repercutida em vários lugares, de que a Virgínia teria confidenciado para amigos próximos que decidiu abrir mão do Vini Júnior. Tipo, virou a página. E o ponto mais explosivo dessa notícia, segundo essa mesma coluna, ela não só teria desistido do jogador, como já estaria sentindo falta da rotina familiar com o Zé Felipe e considerando ativamente uma reaproximação. Isso, assim, logo na sequência de todo o episódio com o Vini Júnior. É muito rápido. Para a gente entender o impacto real disso, a gente precisa colocar no contexto, né? O Zé Felipe não está parado no tempo esperando. Ele está publicamente num relacionamento com a cantora Ana Castela, um namoro que também está super em evidência. E lembrando, Virgínia e Zé foram casados por 5 anos, têm 3 filhos pequenos, a Maria Alice, a Maria Flor e o José Leonardo. A separação oficial foi em maio, mas é sabido que eles mantêm uma relação próxima por causa das crianças. Aquela dinâmica de coparentalidade que é fundamental entender aqui. Essa notícia, claro, jogou mais lenha na fogueira que já estava alta. Reafendeu aqueles comentários sobre o Zé Felipe ter tido um livramento, mas também trouxe de volta umas memórias sobre, ou pelo menos percepções, sobre como a Virgínia tratava ele no passado. Comentários como: ela só humilhou, tratou super mal o Zé, fazia pouco caso dele, ou ela e a família dela cresceram às custas dele e da família dele, ressurgiram com força, pintando um quadro de um relacionamento anterior que seria desequilibrado na visão dessas pessoas. E aqui, mais uma vez, presta atenção. O timing é o elemento-chave para a gente tentar uma análise um pouco mais profunda. Essa suposta vontade de voltar para o ambiente familiar, para a segurança do relacionamento com o Zé Felipe, aparece imediatamente depois da rejeição pública e do fim do caso com o Vini Júnior. Não é algo que surge semanas ou meses depois, sabe? Fruto de uma longa reflexão, de um processo, não. É quase simultâneo ao que foi percebido como vexame. Isso é muito significativo. É exatamente nesse ponto que a coisa fica mais complexa e começam a surgir as perguntas mais difíceis, né? A questão que fica pairando e que foi levantada, inclusive, no material que a gente recebeu para preparar essa análise, essa necessidade, que parece urgente, de buscar o ex-marido e a vida familiar logo depois de um golpe tão forte na imagem pública. Isso é apenas carência? É uma busca natural por conforto no momento de vulnerabilidade? Ou a gente está diante de algo que pode indicar um traço psicológico mais específico, talvez como narcisismo, uma dificuldade real em tolerar a rejeição, que aciona um mecanismo de buscar validação imediata na fonte primária, que nesse caso seria a família com Zé Felipe? Olha, é crucial abordar isso com muita responsabilidade, né? Muita cautela. A gente não está aqui para fazer diagnóstico de ninguém, isso seria leviano, antiético, impossível. Mas a gente pode discutir, sim, em termos teóricos e gerais, algumas características que são associadas ao espectro narcisista e que poderiam ser levantadas ao observar o padrão de comportamento que foi reportado. A gente fala, por exemplo, de uma necessidade muito intensa de admiração, uma sensibilidade muito aguda à crítica ou à rejeição, um foco enorme na imagem pública e na percepção dos outros. E, em alguns casos, padrões de relacionamento que podem parecer servir mais à própria validação do indivíduo do que a uma troca mútua, a uma parceria real. Mas, pensando aqui, será que a gente não poderia interpretar essa busca pelo Zé Felipe simplesmente como alguém se sentiu perdida, humilhada publicamente, e aí buscou o porto seguro que já conhecia? Afinal, eles têm filhos juntos, têm uma história longa. Não seria uma reação humana normal, ainda que talvez um pouco impulsiva? Sim, essa é uma interpretação totalmente possível. A da busca por segurança, por familiaridade, no momento de crise aguda. É muito humano buscar conforto naquilo que é conhecido, no que já foi um lugar seguro.
Ninguém está negando isso. No entanto, o que levanta questionamentos mais profundos numa análise psicológica é a rapidez dessa mudança de foco e a natureza do que foi deixado para trás, sabe? A busca ativa por um relacionamento de altíssimo perfil de exposição global com o Vini Júnior, seguida pelo reverso público e então o pivô quase que instantâneo de volta para o ex. Esse padrão específico da forma como foi noticiado faz com que a hipótese da reativação da fonte de validação primária ganhe alguma força analítica. A narrativa de saudade da família nesse contexto entra um pouco em atrito com o timing e com a ambição que estava implícita no relacionamento anterior com Vini Júnior. Sugere, pelo menos como hipótese, uma possível dificuldade em processar a rejeição e uma necessidade muito grande de restaurar o ego e a imagem pública o mais rápido possível. É uma leitura, né? E essa desconfiança sobre as reais motivações dela parece que ecoou bastante em alguns comentários do público que a gente viu, né? Falam em ganância, interesse. Teve um comentário que me marcou, foi algo tipo: tadinha dessa Virgínia, nem o dinheiro mais tá fazendo ela feliz. O vazio é tão grande que ela tá partindo para todos os lados. Isso sugere uma busca meio incessante, talvez por validação, que nem o sucesso material consegue preencher. É uma visão dura, mas que apareceu. Exato. E aquela comparação que você já citou antes também é muito sintomática. Ela achou que o Vini Júnior era um Zé Felipe da vida. Na visão dessas pessoas que comentaram, ela teria projetado no Vini Júnior a mesma dinâmica que talvez ela tivesse com o Zé Felipe, uma dinâmica que é percebida popularmente como sendo de maior controle ou adoração por parte dele, e aí com o Vini Júnior ela teria encontrado uma realidade diferente, menos maleável, talvez. Faz sentido essa leitura da percepção pública. Agora, é importante também a gente não simplificar demais a figura dela. A Virgínia Fonseca é inegavelmente uma empresária de um sucesso estrondoso. Construiu um império digital do zero praticamente. E como foi apontado em algumas análises, ela demonstra uma resiliência muito grande. Foi descrita como calejada, como alguém que consegue navegar bem por entrevistas difíceis, situações de pressão, que sai numa boa das perguntas mais capciosas. Isso demonstra inteligência, habilidade de comunicação e uma força considerável, não dá para negar. É verdade, ela tem essa força. Mesmo assim, reconhecendo todas essas conquistas e essa resiliência, o padrão de eventos recentes, da forma como foi divulgado pela imprensa, abre sim espaço para interrogações legítimas sobre as motivações dela. A busca por validação externa, seja pelo status de um parceiro famoso, pela fama global ou pela reafirmação do núcleo familiar, parece ser um tema recorrente nas discussões públicas sobre ela. E essa aparente dificuldade em lidar com o reverso público, com a humilhação e a busca tão rápida por uma solução no passado, isso acaba alimentando as especulações sobre mecanismos de defesa e sobre uma possível necessidade de manter uma imagem de controle e sucesso a qualquer custo. São hipóteses que surgem da observação dos fatos noticiados. Ufa, é muita camada para analisar, né? É uma história realmente complexa e como a gente sempre faz aqui no Tesouro da Mente, a gente quer muito ouvir a comunidade. Quem acompanha a gente, o que mais chamou a atenção nessa história toda foi a carta do Vini Júnior, foi a virulência das reações online, foi essa notícia da possível volta com o Zé Felipe. Qual é a leitura de quem está nos assistindo? Deixem os comentários aqui embaixo, a gente sempre lê tudo, sempre leva em conta para o nosso trabalho. Com certeza, a opinião de quem nos acompanha é fundamental. E olha, se vocês curtem esse tipo de análise mais a fundo, que tenta ir além da notícia superficial, que tenta conectar os pontos, deixem o like, pode parecer um gesto pequeno, mas ajuda demais o canal a continuar produzindo conteúdo assim, com essa profundidade aqui no Tesouro da Mente. É um super incentivo pra gente. É isso aí. E para quem sente que pode e que quer apoiar nosso trabalho de uma forma ainda mais direta, tem o botão Valeu Demais aí embaixo. Qualquer contribuição, por menor que seja, é um incentivo enorme para a gente continuar pesquisando, analisando, trazendo essas discussões complexas para cá. Faz toda a diferença. A comunidade do Tesouro da Mente é o nosso maior combustível, de verdade. A participação, o debate inteligente nos comentários, até as críticas construtivas que nos fazem crescer e, claro, o apoio direto. Tudo isso é essencial. Então, muito obrigada a todo mundo que faz parte disso com a gente. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou,
Tivemos o fim do relacionamento Virginia-Vini Jr., com direito a prints vazados, carta de desculpas controversa, um pacote completo. Isso desencadeou uma onda gigantesca de reações públicas, muitas críticas pesadas a Virginia, questionamentos sobre as intenções dela e, como capítulo mais recente dessa novela, a notícia bombástica de um suposto desejo dela de reatar com o Zé Felipe logo em seguida. E no centro da nossa conversa aqui, a gente explorou a grande dúvida sobre as motivações por trás desse possível retorno. Seria uma saudade genuína da estabilidade familiar que ela tinha antes? Ou uma reação mais imediata, mais defensiva, à humilhação pública que ela sofreu? Isso nos levou a discutir, sempre com muita cautela e com base teórica, alguns traços que são associados ao espectro narcisista, como a dificuldade em lidar com a rejeição e a necessidade de validação externa constante, mas sempre conectando isso com a sequência de eventos que foi reportada pela imprensa e pelos próprios envolvidos, né? É fundamental repetir isso mais uma vez. A nossa análise se pauta nas informações que vieram a público, nos comentários que circularam e na interpretação dos padrões que emergiram dessa narrativa toda. O objetivo aqui no Tesouro da Mente nunca é e nunca será emitir sentenças ou fazer julgamentos morais. A ideia é estimular o pensamento crítico sobre as histórias que a gente consome diariamente, sobre as dinâmicas de poder e imagem que estão envolvidas nelas e sobre os possíveis fatores psicológicos que podem estar em jogo por trás das ações e reações que a gente vê. É fomentar a reflexão. Exato. E para fechar, como sempre, aquela provocação final para a gente ficar pensando se a validação externa e a construção de uma narrativa pública parecem ser elementos tão centrais nessa história toda que a gente analisou, qual seria o próximo passo quase que inevitável nessa busca por reafirmação? Independentemente do que aconteça de fato com o Zé Felipe ou com o Vini Júnior, para onde essa dinâmica aponta? E, mais amplamente, o que essa novela da vida real, que a gente acompanha tão de perto, quase como torcida, nos diz sobre a nossa própria cultura de celebridades e sobre o fascínio que a gente tem por essas trajetórias de ascensão, queda e tentativas de redenção pública. Fica aí para a gente pensar. Uma ótima reflexão para encerrar. Eu acho que os próximos 5 anos, dentro das redes sociais, vai ser revolucionário. Eu acho que quem não for de verdade e não for consistente, eu acho que vai ser... É que nem na natureza. Eu quero muito acreditar em você. Eu quero acreditar. Eu acredito. Não quero acreditar, eu acredito. Com essa reflexão, então, a gente encerra a nossa análise de hoje. Muito obrigada pela companhia e pela atenção de todo mundo. Até a próxima, pessoal. Aqui no Tesouro da Mente. Se você é uma pessoa que visa uma vida saudável, tanto mental como fisicamente, acesse o link da descrição e do comentário fixado, onde você aprenderá estratégias para construir uma vida longeva e saudável, tornando o seu cérebro mais blindado contra demências futuras e vivendo uma vida feliz. E não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que possa se beneficiar. Acesse também a playlist ao lado com vídeos que se aprofundam no tema dos relacionamentos amorosos, com diversas dicas valiosas. E espero que esse vídeo possa ter te esclarecido sobre esse, que é um assunto onde muitas pessoas sofrem por não terem um conhecimento adequado para lidar.